E neste vídeo eu vou te ajudar a descobrir o seu propósito e a você aplicar de forma prática no seu dia a dia, em todas as áreas da sua vida, sabe? De uma forma mais palpável. Então, se esse assunto te interessa, já vem comigo e fica até o final. E se esse é o primeiro vídeo que você assistiu no meu canal, seja muito bem-vinda ao meu, ao teu, ao nosso canal. Por aqui a gente fala sobre cuidados com o corpo, mente e espírito. E para você poder realmente cumprir aquilo que Deus tem pra você, aquilo que você nasceu pra ser e fazer, você precisa primeiro descobrir, né, o que é esse tal de propósito. Gente, eu acredito muito em propósito. Tem gente que acha que isso não existe, que a gente veio pra vida pra viver e simplesmente fazendo as coisas. Mas, gente, eu acredito num Deus que ele não faz nada por acaso. Não faria sentido ele criar uma pessoa simplesmente por existir, simplesmente por voar, sabe? Por ter mais uma vida ali. Tudo que Deus faz é com muito propósito, é com uma intenção específica. Eu vejo, assim, ao longo da Bíblia, ele é muito intencional, né? E não faz sentido, pensa você, talvez ali uma construtora civil, uma engenheira civil, você criar um prédio, você criar um objeto que não tem função, criar só por criar, não criar um edifício pensando em que pessoas podem morar ali, em que pessoas podem trabalhar ali, não faz sentido, você criar algo do além, do acaso, para nada, sabe? Eu acredito que sim, todas as pessoas têm um propósito, mesmo que você ache que são coisas pequenas, até coisas grandiosas, né? Porque eu enxergo, gente, que não tem essa questão de tamanho. Pode ter questão de visibilidade. Pode ser que o teu chamado seja simplesmente, né? Não vejo que seja simples. Como que eu vou explicar? Eu vejo que é mais questão de visibilidade, sabe? Tem chamados que a pessoa fica mais exposta e muitas pessoas conhecem essa pessoa, como líderes políticos, líderes espirituais, pessoas famosas, que a vida delas está mais exposta do que talvez a nossa, mas não é sobre que o chamado dela, o propósito dela é maior ou menor do que o nosso, mas é questão de visibilidade. Por exemplo, a mãe e o pai dessas pessoas famosas, elas não tiveram um propósito-chave em criar essas pessoas para que elas sejam, eu falo que são como ponta de lança, sabe? Que são pessoas que atingem muitas pessoas. Cara, se não tivesse um pai e uma mãe, ou uma avó, alguém que educasse essa pessoa, talvez essa pessoa não teria base para cumprir o chamado dela. Então você entende que foi fundamental também o papel dos pais ou do cuidador, né, da cuidadora, dessas pessoas famosas para poder atingir o objetivo, né? Se a gente olhar ali para Jesus, por exemplo, se não tivesse ali José e Maria, como que ele iria poder se desenvolver, aprender a falar, aprender a andar? Foram os pais que ensinaram. Então, não que Deus dependesse deles, mas ali na infância, quando foi gerado por Maria, ele precisou do cuidado, né? Então, eu vejo que nós mulheres temos um papel muito fundamental na sociedade, em várias áreas da nossa vida. Então, quando descobri o meu propósito, ficou mais fácil para eu poder trazer de forma prática para o meu dia a dia. Eu tenho certeza que esse meu relato com o meu computador aqui, porque eu já digitei tudo, esse meu relato pode te ajudar a você ficar com mais clareza, sabe? De onde você pode estar agindo, onde você pode estar atuando e ser mais intencional. Eu acho que essa é a palavra desse vídeo. Intencional, de você fazer tudo com uma intenção, com um propósito. Você parar de fazer as coisas porque você tá no modo automático. Saia do modo automático, comece a agir, comece a fazer as coisas, talvez as mesmas coisas que você já faz hoje em dia, mas de uma forma intencional. E a partir do momento que eu enxerguei dessa forma, fica muito mais fácil, muito mais prazeroso. Até atividades que são chatas, tipo, arrumar uma cama, lavar uma louça, fica intencional, porque eu entendo que quando eu estou fazendo isso, eu estou cuidando da minha família, estou cuidando do meu lar, e estou cumprindo meu propósito também. Eu vou já te dar mais detalhes sobre o meu propósito, mas você vai ver que a gente precisa parar de ser
algo muito abstrato, sabe? O grande propósito, quando... Não é sobre um dia atingir milhares de pessoas. Pode ser que sim, seja esse seu propósito, seu chamado. Eu criei aqui, eu falei no vídeo anterior sobre você criar o seu canal, pode ser que seja esse, e o seu canal vai estourar, atingir muitas pessoas, mas pode ser que não. Pode ser que seja você cuidar e criar muito bem os seus filhos, porque eles vão ser essas pessoas. Porque eles vão casar com alguém que... Vocês estão conseguindo me entender? Então, o primeiro passo, sim, é você descobrir para aquilo que você foi chamada. Eu tenho um vídeo específico falando sobre isso, eu vou deixar aqui no card para você assistir, mas esse vídeo é tipo um complemento desse outro vídeo que eu fiz já há um tempinho. Lá eu dou alguns testes para te ajudar você a descobrir o seu propósito. Mas, gente, já te dando aqui um spoiler desse vídeo. Muitas vezes já são coisas que a gente já tem facilidade de fazer, já são coisas que nos apaixonam. Sabe aquela coisa que você fala, nossa, parece que eu nasci pra isso? Talvez no trabalho que você faz, porque muita gente separa a vida profissional da vida pessoal. E muitas vezes está tudo ligado com o nosso propósito. Por quê? Porque nós somos uma só. Não tem como separar a Caterine profissional de Caterine pessoal. E por muito tempo eu fiz isso, achando que eu devia ser uma pessoa no meu trabalho e uma pessoa no meu pessoal. Porque eu tinha que ser séria, porque eu tinha que, sei lá, vestir o blazer e o batom vermelho e ser outra pessoa. Não! Quando eu falei, chega, gente, não tem nada a ver, não tem como separar, não tem como me dividir aqui. Eu sou o que sou e acabou. Eu vou ser essa versão onde eu estiver. Então, quando eu descobri isso, quando eu entendi isso, ficou mais fácil. Porque aí eu entendi que o meu trabalho está ligado ao meu propósito. E pode ser que seja o seu caso, tá? Então, depois que eu fiz esses testes, gente, foi um processo de autoconhecimento grande, assim. Até eu entender, até eu chegar nessa frase aqui, que é o que resume hoje em dia o meu propósito. E tá no link da minha bio. E, gente, foi engraçado porque algumas mentorias que eu fiz, as pessoas falavam assim, porque essa frase da tua bio não vai vender, não vai converter. Eu falei, gente, mas esse é o meu objetivo, eu preciso expor o que eu vim nessa vida pra fazer. E muita gente tenta mudar, falou que, enfim, gente, pode ser que pro marketing digital, pro processo de vendas, realmente não seja a melhor opção. Mas é o que, assim, o que tá dentro do meu coração, o que tá na minha vida, sabe? E a frase que resume o meu propósito é transformar mulheres para viverem o seu propósito. Já falei sobre isso aqui, é a frase da minha bio. Porque o que queima dentro do meu coração é ser canal para que mulheres sejam transformadas, para que elas vivam o propósito delas. Por isso que eu falo tanto sobre propósito, por isso que eu falo tanto sobre a intenção, por isso que eu falo sobre cuidados com corpo, mente e espírito. Porque é essa tríade alinhada que vai te levar onde você quer. Eu entendi que através desses 3 pontos é o jeito que eu vou poder ajudar aquela mulher, você mulher, a atingir o seu propósito. Porque eu entendi que uma mulher doente, ela não consegue estar plena para resolver as questões do dia a dia, para cumprir o propósito dela. E eu vi que muitas mulheres, a gente comecei a atender mulheres mais velhas, de 40 a 50 anos, que estavam recomeçando, que não sabia nem sequer, porque que elas trabalharam tantos anos numa única empresa, que não fazia sentido para elas. Foi aí que eu comecei a perceber e falei, se eu falasse sobre isso, se as pessoas conseguissem despertar antes para aquilo que foram criadas para fazer. E aqui eu não tô falando sobre questão espiritual nem nada. Não, gente, é sobre servir. Nós viemos ao mundo para servir pessoas, para ajudar pessoas. Então, geralmente o nosso propósito tem a ver com como você vai ser usada, como que você vai ser instrumento para você ajudar outras pessoas. O que você faz? Qual que é a sua profissão? Eu sou nutricionista, eu ajudo as mulheres através da boa alimentação, porque aí elas conseguem se sentir melhor com o seu corpo, se sentir melhor com a sua mente, melhorar a parte espiritual, e com isso elas estão prontas e plenas para viver aquilo que elas foram chamadas para viver. Você entende? Esse é o meu papel. Pode ser que o seu, de novo, seja, talvez você não trabalha fora de casa, você está em casa, cuidando da sua casa, dos seus filhos. O seu chamado é você fazer o melhor para você cuidar dos seus filhos, para você criar. Gente,
eu quero que vocês entendam o papel fundamental que a mulher tem na sociedade. Nós somos o apoio dos nossos maridos, nós somos os principais agentes. É lógico que quando um pai é presente, a função dele, o papel dele é fundamental. Eu não tô aqui falando sobre a mulher ser mais ou menos do que o homem. Eu tô falando sobre o papel de cada um. E o papel que a mulher tem na criação do filho gente, é surreal. Então a gente tem uma responsabilidade gigantesca. Pensa nisso. Quem que a gente tá colocando no mundo? Quem que a gente tá gerando? Quais são as mulheres e os homens que você tá colocando no mundo? Quais são os valores que você tá dando pra ele? O que você tá ensinando? Qual que é o exemplo que você tá dando? Quando você se alimenta bem, e isso já vive com muitos pacientes, quando você se alimenta bem, o teu filho se alimenta bem. Você está criando uma criança longe da obesidade, que ela não vai sofrer lá na frente por ter que tomar remédio, por ter que tomar, um Ozempic da vida, porque ela precisa emagrecer, porque ela precisa controlar uma diabetes. Você entende o quanto que a gente influencia na nossa casa, a gente influencia na vida do nosso parceiro, da nossa parceira, da vida que a gente tem no entorno? Gente, a influência da mulher é surreal. Quando a gente sabe onde a gente está, eu tô falando aqui mais da mulher, mas gente, é porque o meu público é mais feminino do que masculino, mas você, homem que tá me assistindo, leve isso pra tua vida também. Você como homem, como pai, como provedor, como trabalhador, enfim, todas as áreas da sua vida, tá? Então assim, eu quero que você comece a pensar nisso, sabe? Porque a gente não pra pensar, a gente só vive no automático. Porque a gente tem que lavar louça, porque a gente tem que fazer comida, porque a gente tem que cuidar do filho. Mas por que eu tenho que fazer isso? Como que eu posso fazer melhor? Eu quero trazer essa reflexão pra você, sabe? Kátia, já sei qual que é o meu propósito. Beleza? Traz pra prática. Não é uma coisa que vai acontecer daqui um tempo. Não, é agora. O nosso propósito a gente já construiu agora. O que você tem que fazer, você já vai fazendo agora. Não é no futuro, não é daqui a 10 anos. Não é... Entende? É sobre uma vida com propósito. É sobre uma vida intencional. Por isso que eu chamo o meu emagrecimento que eu trabalho, de emagrecimento com propósito. Porque você está emagrecendo para um propósito. Você está emagrecendo para ser saudável, para viver o teu propósito. Você está emagrecendo porque você tem um porquê. Quando a gente tem um porquê na vida, a gente fica muito mais fácil, porque você não desiste por qualquer coisa. Você entende? Se você estiver com o seu porquê muito claro, com o seu propósito muito claro, você não vai desistir talvez tão fácil do seu trabalho. Muita gente falou aqui, muda de profissão. A nutrição não dá dinheiro, a nutrição não tá te dando dinheiro. Vai pro CLT. Gente, quando eu falo que, sim, é óbvio, eu preciso do dinheiro pra viver, eu preciso do dinheiro pra pagar as contas, eu preciso do dinheiro pra me manter. Mas eu sou movida a propósitos. Tem propósito na nutrição, tem propósito tá compartilhando esse vídeo aqui. Então é o que me move. E eu não posso deixar de travar isso dentro da minha vida, porque não tem como, sabe? É aquilo que pulsa dentro de mim. Eu não posso travar, e muitas vezes a gente trava, porque a gente fala não para aquilo que a gente tem que fazer. Porque a gente muitas vezes tá com uma venda nos olhos e fala, não, mas não é por aqui. Aí a gente fica igual barata tonta, tentando ir por vários caminhos, tentando ir para várias profissões, fazendo várias coisas, e se afastando cada vez mais daquilo que você foi chamada para fazer. E esse lugar é muito desconfortável. Quando a gente tá fazendo aquilo que não devemos fazer, é um desconforto absurdo. Você pode estar no seu trabalho e falar, cara, não é o lugar que eu deveria estar. Eu não deveria estar aqui, eu não pertenço ao seu lugar. Você já teve essa sensação? Eu tive muito essa sensação de eu falar, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tô em paz, eu tô desconfortável. O desconfortável pode ser um sinal de que você está no lugar errado, de que você está fazendo as coisas erradas. Ou às vezes você tá no lugar certo, mas tá fazendo as coisas do jeito errado. Não tá sendo intencional. Avalie, gente, pare. Saia do automático. Para pensar naquilo que você tá fazendo. E por que você tá fazendo? Já parou pra se perguntar? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu casei? Por que eu tenho filhos? Simplesmente porque a sociedade te empurrou? Isso é vazio. Não tem intenção naquilo. Pare pra pensar sobre isso. Por que você faz o que você faz? E veja se faz sentido. Reveja a rota, se precisar.
né? Então, voltando aqui ao que o meu propósito, né, meu chamado, transformar mulheres para viver o seu propósito. E aí eu comecei a olhar para todas as áreas da minha vida, né? E aí eu coloquei aqui, gente, eu escrevi, a gente precisa escrever, colocar, tirar as coisas da nossa cabeça, da nossa cachola, colocar no papel. No caso, eu coloquei, rascunhei muito, que eu sou de escrever no papel mesmo. Mas depois eu trouxe aqui pro computador porque eu consigo eternizar, eu deixo as minhas coisas no Notion, amo a Notion, uma ferramenta que eu amo. Eu deixei aqui eternizado, porque o papel pode rasgar, pode molhar e eu posso perder, né? Então eu escrevi aqui, eu faço isso, ou seja, eu cumpro meu propósito quando atendo como nutricionista, quando produzo conteúdo no YouTube, quando vendo uma peça de roupas para treinos, porque, gente, já tem vídeo sobre a Be Strong aqui, mas a nossa loja de roupas, a Be Strong, ela foi pensada em acolher mulheres fortes. Se chama Be Strong, seja forte, que vem de Josué 1:9, seja forte, corajoso. Foi pensado em mulheres que não somente forte fisicamente, pensando em treinos, academia, mas foi pensado em mulheres que são fortes na vida, sabe? Aquelas mulheres fortes mentalmente, fortes espiritual, sabe aquela mulher que é guerreira, você fala, cara, essa pessoa não desiste nunca. Pra mim isso é mulher forte, tanto que as nossas peças, todas as nossas peças têm nome de mulher. Mulheres que eu admiro, mulheres que são fortes fisicamente, mentalmente, emocional, espiritual. São mulheres fortes de verdade. E eu falei, eu quero que elas possam se sentir bem vestindo uma roupa de treino. Eu acabo tendo clientes que muitas vezes não encontram uma peça bonita por estarem um pouco mais acima do peso. E aí a Be Strong vem para cobrir também essa falha, né? A gente não tem peças totalmente plus size, porque é difícil achar no mercado, mas é o objetivo que a gente tem, porque nós queremos que essas mulheres fortes se sintam bonitas vestindo a roupa de treino. Eu tô aqui com o top da Be Strong, gente, top Karen, ele é lindíssimo. Eu amo esse top aqui. Mas, de novo, quando vendo uma peça pra uma mulher, eu cumpro meu propósito. Porque eu estou ajudando ela a se vestir, se sentir bonita, aumentando a autoestima, melhorando a questão do corpo, porque ela vai usar pra ir treinar, ou até no dia a dia, pra se sentir mais confortável. Você entende onde que tem a intencionalidade? Eu faço isso quando eu prego, quando eu faço missões, mais na parte do âmbito da igreja, do espiritual. E pra isso, eu coloquei, tô lendo aqui, tá? E pra isso eu também preciso cuidar de mim e dos meus. Você entende que pra você cumprir o seu propósito, você precisa estar bem? De novo, a tríade corpo, mente e espírito. Porque não adianta você querer cuidar do outro se você não estiver bem. Não adianta você querer cuidar dos seus filhos, você querer cuidar do seu marido, você querer cuidar de um grupo de pessoas se você não estiver bem. Se você não estiver mentalmente bem, com o corpo bem, com o espiritual bem. Não adianta. Então, por isso que eu coloquei, primeiro eu preciso cuidar de mim e depois eu cuido dos meus. Não é sobre egoísmo, é sobre estratégia. Se eu querer cuidar dos outros pra depois cuidar de mim, não vai dar certo. Então a gente tem essa mania, nós mulheres temos essa mania de que nós estamos sempre em praticamente o último lugar. Primeiro os filhos, primeiro a família, primeiro o trabalho, primeiro. Quando a gente vai ver, a gente não tá nem olhando pra gente. E vai achar que com um produto de estética vai resolver. Que com um produto que vai melhorar a pele vai resolver a questão de acne, por exemplo. É alimentação, você precisa se cuidar de dentro pra fora. Entende? Quando tem a questão de intencionalidade. Aqui depois, gente, isso aqui é muito legal de você fazer. Depois que você consegue descobrir com clareza o seu propósito, tá? Eu separei aqui os meus ministérios, as áreas da minha vida, tá? Eu coloquei aqui, são papéis e funções que eu exerço na minha vida e coloquei os objetivos de cada área, tá? Então eu coloquei Caterine, individual, eu como pessoa. Então, quem eu quero ser, o que eu quero fazer, e eu já coloquei pra mim. Eu preciso cuidar do meu corpo através de alimentação, treino e sono de qualidade. Eu preciso cuidar da minha mente através da terapia. Prática, tá vendo como eu tô trazendo o meu propósito pra prática? Espírito, como que eu faço? Oração, jejum, leitura da palavra. Essas são as minhas funções básicas de cada, da Caterine pessoal, do meu cuidado, tá? Que é o que eu mais prego para as minhas pacientes, né? Família, que entra marido,
filhos e parentes, né? Então eu tenho os meus papéis como esposa e eu descrevi todas elas, ó. Tem uma lista inteira aqui, ó. Então, uma esposa, o que eu preciso ser, como que eu preciso ser. Gente, fiz uma descrição de tudo, eu não vou nem falar sobre cada ponto. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo sobre cada ponto, pode ser, porque é muita coisa que eu fui descrevendo aqui. Gente, muita coisa mesmo, assim, sobre cuidados com a casa, enfim. Aí tem como filha, como família, não só questão, tipo, eu e meu marido, mas os meus pais. E eu coloquei aqui, gente, ligar pros meus pais, mandar mensagem pros meus parentes, ter tempo de qualidade com os meus pais, com o meu irmão. Porque são coisas que eu trouxe do âmbito teórico pro prático. Como que eu posso aplicar, então, o meu propósito em cada área da minha vida? Porque senão, gente, é muita coisa pra dar conta. Se a gente não descrever as atividades por cada coisa, fica muito mais difícil muito mais fácil a gente se perder. A gente vai deixando passar, é lógico, gente. Eu não sou Mulher Maravilha. Então, é óbvio que em momentos da minha vida eu tô mais numa função e menos em outra. Tem momentos, tem semanas, por exemplo, que eu foco muito em trabalho. A minha casa fica de segundo plano. Aí vai ficar suja, vai ficar um pouquinho mais bagunçada. Já na outra semana, eu tô mais tranquila de trabalho, eu vou cuidar mais da minha casa. Eu vou fazer umas preparações diferentes de comida, eu vou focar mais nisso. Enfim, são períodos que você vai se programando pra cuidar mais de uma área, mais do que outra, vendo aquilo que tá já quase a peteca pra cair. Você entende? Porque nós não somos Mulher Maravilha, acontece. Trabalho. Eu considero o meu trabalho em casa como trabalho, tá? Eu não sei você, mas pra mim isso é um trabalho. Ser dona de casa é um trabalho. Não é remunerado, mas é um trabalho e tanto. Então eu coloquei aqui da minha vida de trabalho o cuidado com a casa. Então, como eu falei. Gente, semana passada eu fiz uma faxina mais simplesinha, porque não ia dar, tava muito corrido. Teve uma semana aí que eu tive que deixar um pouquinho pra depois. Mas é um trabalho, coloquei aqui. E eu separei tudo que eu tenho que fazer na minha casa. Eu fiz até um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no card. Como que eu preparei, montei um cronograma de limpeza pra me ajudar a gente facilitar. A gente precisa facilitar a nossa vida. Porque é correria, porque é muita coisa, porque é muita demanda. Se a gente não se organizar, não dá certo. Profissional, então, como nutricionista, como criadora de conteúdo no YouTube, como uma dona de loja fitness. Então, separei aqui o que tem que fazer pra cada coisa. Cada coisa, tipo assim, no YouTube, eu preciso estudar sobre o YouTube, eu preciso estudar sobre o conteúdo, eu preciso editar vídeo, gravar vídeo, todas as funções. No meu ministério, pregando o evangelho, fazendo seminário, lendo a Bíblia, ouvir pregações, estudar, tudo muito bem descrito. E outra coisa que eu cuido aqui em casa hoje em dia é do financeiro. Então, sou eu que faço pagamento de contas, sou eu que vou administrando a planilha. Vou gravar um vídeo pra vocês, prometo, gente. Ainda não deu tempo, mas eu vou fazer esse vídeo sobre a planilha, compartilhando a minha planilha e tudo mais. Então, sou eu que cuido do financeiro aqui em casa. É lógico que toda semana eu vou lá, converso com meu marido, mostro pra ele, mas sou eu que faço essa administração, sabe? Então, gente, são os meus papéis, são as minhas funções. E eu trouxe isso pra você, pra te inspirar quais são as funções que você tem. Talvez, como eu falei, você tenha mais uma função que seja a educação dos seus filhos, seja cuidar dos seus filhos. Pode ser que você cuide da sua mãe. E seja mais um ministério você cuidar da sua mãe, né? Honrar a sua mãe através do seu cuidado. Enfim, eu falei aqui sobre mim, sobre os meus papéis. Mas qual que é o maior objetivo? Que você traga pra prática. Não espere. Daqui a 10 anos, daqui a 20. Não, o momento é agora. O seu chamado, o seu propósito para você viver ao longo da tua vida. Não tem um momento certo. Pode ser, sim, que tenha uma grande virada do seu propósito em algum momento da vida, mas é nas pequenas coisas. Sabe, no dia a dia, como eu falei, no lavar de uma louça. Mas, Caterine, tem um propósito no lavar de uma louça? Tem. Porque se a pia estiver cheia de louça, gente, eu, por exemplo, eu já não consigo me concentrar, porque eu trabalho em casa. E aí eu ver aquela pia cheia de louça, falando, ai meu Deus, tem que resolver isso, porque visualmente polui minha visão. Eu já não consigo me concentrar do mesmo jeito, eu não consigo fluir do mesmo jeito, então vai atrapalhar. Eu fiquei sem bateria, meu celular desligou, mas estamos de volta. Gente, voltando pro assunto.
É sobre as pequenas coisas, deu pra entender? E, gente, uma coisa que você pode ter a certeza de que você tá no caminho certo, de que você tá no lugar certo, quando você sente paz. Sabe quando você sente que você se sente feliz, você se sente bem, você se sente em paz? A minha psicóloga, né, ela ama o que ela faz, por isso que eu recomendo muito o trabalho dela. E ela é minha parceira hoje em dia, as minhas pacientes passam com ela, quando eu tenho alguém pra recomendar como psicóloga, eu recomendo ela. Porque ela também enxerga o trabalho dela como um propósito de vida dela. E agora ela tem uma neném, deve ter uns 6, 7 meses, e ela fala, Kátia, eu nasci pra ser mãe. Ela se enxergou nesse papel de mãe. Pode ser que não seja o seu caso. Pode ser que você não se vê como mãe e tá tudo certo. Pode ser que você não se vê casada, que você, sei lá, quer sair pelo mundo e não quer estar com uma pessoa do seu lado. Enfim, eu acho que assim, cada um tem o seu momento, o seu lugar, o seu propósito. Não cabe a mim nem a você julgar o de outro, eu julgar o seu. Sabe, eu acho que a gente precisa dar uma segurada e olhar pra dentro da gente. Ai, porque é fulana. Gente, não olha pra fora. Nesse momento você tem que olhar pra dentro. E o lugar onde você se sente paz, provavelmente, assim, quase 100% de certeza que é o lugar que você deve estar. Você vai ver o quanto você fazer aquilo que você foi chamada pra fazer vai te trazer felicidade, vai te trazer, sabe, é o entusiasmo de fazer. Claro, gente, não tô aqui romantizando e falando que lavar louça é super legal. Não, vai ter dias que você vai fazer porque você tem que fazer. Tem dias aqui que eu gravo vídeos que eu não tô super animada pra gravar vídeos, que não queria gravar vídeos, mas é o meu trabalho, é o meu propósito e eu preciso fazer. Tem dias que, se fosse por mim, eu não queria atender naquele dia, mas eu tenho um compromisso, e o compromisso é um valor muito forte pra mim, então eu nunca vou deixar de atender somente se, sei lá, tô doente, tô impossibilitado, cai a internet, enfim, mas geralmente nesse caso eu dou um jeito mesmo. Então assim, não é sobre você vai estar feliz o tempo inteiro, você vai sorridente, vibrante o tempo inteiro, não. Mas, na maior parte do tempo, você vai sentir paz, você vai sentir alegria por estar fazendo aquilo que você deveria estar fazendo, sabe? E não só sobre trabalho, de novo. É sobre as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Olhe pra isso, rascunhe. Pega papel e caneta e vai escrevendo. Ou, de novo, eu já falei em vários vídeos sobre isso. Se você não é de escrever, grava áudios. Começa a gravar áudios pra você mesmo. E vai falando aquilo que tá no teu coração, depois você ouve, mas você precisa tirar de você, precisa tirar da sua mente, do que você tá sentindo, para que você consiga enxergar com mais clareza aquilo que você tá sentindo, que tá dentro do teu coração. Tá tudo aí, gente, tudo aí, é só pegar pra trazer à tona, pra dar vida a isso, e você vai ver como vai ficar muito mais simples, muito mais leve, e uma vida com intencionalidade. Tá bom? Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha te inspirado, ou pelo menos tenha cutucado um pouquinho você pra pensar mais sobre isso. E aí eu já vou ficar feliz, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Aqui eu começo o assunto no vídeo e a gente continua nos comentários. Vocês nunca me deixam falando sozinha, eu amo ter essa troca com vocês. Eu espero de coração que tenha te ajudado, que tenha te inspirado de alguma forma, tá bom? Se você gosta desse tipo de assunto, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!